deste dia santo de domingo, a Igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, coluna da Igreja, pelo martírio São Pedro e São Paulo, testemunharam a fidelidade ao projeto de Deus, entregando suas vidas a exemplo de Cristo. Unamos-nos na fé, na esperança e na caridade ao Papa Leão, pastor universal da Igreja, para que sua vocação e sua missão sejam sustentadas pela graça de Deus e pela intercessão de Pedro e Paulo. Você ia ser o vencer, salvação. Tem desejos de caminho, mas solidão. Abre porta para entrar teu coração e deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. E sua luz do céu para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, e deixa a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixe a luz do céu entrar. Que alegria dar ao brilho da sua luz, vida eterna em paz no coração. Produz com aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne nessa manhã de domingo para celebrar o amor de Cristo. E é em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abrange o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da missa da palavra do Senhor. Senhor, que ofereceste o vosso bem a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometeste o paraíso ao teu ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolhei todas as pessoas que confiam na vossa misericórdia, tende piedade
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Cantamos o glória. Glória a Deus nas alturas, na terra Senhor Deus, Rei dos céus, Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, Pai, por bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graça, vós mereces a glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós os Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, apresentamos diante do altar do Senhor as nossas intenções, as nossas preces, e vamos apresentar todos os nossos aniversariantes deste mês, especialmente a Dulce, faz aniversário hoje, né? Que Deus abençoe ricamente ela com vida e saúde. Posso continuar sendo essa pessoa maravilhosa que ela é, né? Quem? Zildene é hoje? Pois é. Então, quero conhecer todos os aniversariantes desse mês. Nós vamos dizer 45 anos. E o Valdeir, no dia 26 também. Vamos botar também a intenção pelo Valdeir. Nós. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me desses o carinho, me desse amor, porque tu me desse a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me desses o carinho, me desse amor. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Pedindo ao Espírito Santo que venha nos iluminar nessa manhã de hoje. Vem, Espírito Santo, vem, vem, iluminar, vem.
compreensão de toda a palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia o que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem para a primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram e caminharam por uma rua, e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem quem tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo,
quando a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, contemplei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por integrantemente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Aleluia, 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 Tu és feliz sobre esta pedra, eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória seja Em mim a luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender.
Então, meus irmãos, a resposta do salmo me chamou bem a atenção. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quem de nós não passamos por temores, por medos, por perseguições, por críticas? Quem de nós não já passou por temores de diversos modos na vida? Seja na doença, seja no campo social, com os amigos. Muitas vezes a gente é sinal de crítica para muitos, para outros não, né? Mas sabemos que todos nós enfrentamos desafios. E devemos estar prontos com o coração firme na pedra angular. Quem é esta pedra angular? Que os homens rejeitaram, que os homens abandonaram, para eles não tinha valor nenhum, e tornou a pedra principal da construção. Essa pedra que estão falando é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ele, sendo pedra, passa esta firmeza dessa pedra angular, onde eu construirei a minha igreja, em cima dessa pedra. E essa pedra que também ele torna-se uma pedra igualmente a ele traga. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? A pedra viva, que é Jesus, a pedra viva, que é Pedro. Pedro vem da palavra pedra. Qual a diferença de Pedro para pedra? Pedro e pedra é um nome só muda do obra ao ar, não é? Então, por isso, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quem falou isso? Não foi Jesus? Quem está construindo a igreja dele? Não é Jesus? E o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Gente, o poder Jesus deu a Pedro, não foi? Quem é Pedro hoje? O Papa Leão. 360 e quantos papas já? O Papa Leão 67, né? Se não me engano. Imagina bem a quantidade de papas que passou de Jesus, de Pedro para cá. Agora a gente percebe, eu falei 300, foi 200, gente. Então, agora a gente percebe que, na verdade, os homens criam. Os homens criam na imagem de Jesus, criam na imagem da palavra de Deus, criam igrejas, mais igrejas. Eu acho que tem muitas cidades, parece que em cada quadra tem uma igreja. Cristóvão não está diferente. Olha bem para dentro de Cristóvão. E cada uma é uma igreja. Repara dentro da Boa Vista. Aqui na Boa Vista, num lugarzinho desse, tem quantas igrejas? Na Boa Vista tem uma católica e três evangélicas. Isto é unidade? Onde eu construirei a minha igreja, isto é unidade? Ou é divisão? Jesus quer uma igreja una, santa, católica, apostólica, romana, onde há um só batismo, uma só fé, um só rebanho, um só pastor. Por que eu quero dividir a igreja de Jesus? Eu, humano? Quem sou eu, carne podre aqui na terra, de querer desafiar o próprio Jesus Cristo? Né? Porque a única igreja de Jesus Cristo é essa, que o próprio Jesus fala que é humano. Então, minha gente, vemos que hoje celebramos a morte desses três grandes baluartes da nossa igreja, grandes colunas da igreja, que é Pedro e Paulo. Pedro representa a fé raiz tradicional e Paulo representa o apóstolo que leva a fé, a igreja, a palavra de Deus aos confins fora da parte da Judeia, ou seja, para todas as nações. Paulo escreve 14 cartas a diversas comunidades do seu tempo, onde ele criou. Então, Paulo é o apóstolo que chama o apóstolo dos gentios,
o apóstolo dos pagãos, o apóstolo que trouxe a renovação para muitos países onde Paulo descreve que a palavra de Deus deve ir nos 4 cantos do mundo. Quando Jesus chama Paulo, foi para essa missão. Por isso que Paulo foi perseguidor e passou a ser perseguido. Imagina. E hoje, a igreja, vemos hoje a liturgia, a primeira leitura de hoje, quando Herodes pega, na época da Páscoa, na mesma época que Herodes também estava diante de uma situação que na época que Jesus morreu, também na mesma época, ele pega diversos cristãos, ou seja, seguidores de Jesus Cristo, e um deles, no meio deles estava Pedro e mais apóstolo e Tiago. Imagina bem. Ele, para fazer a boa imagem de um bom rei, e sabe fazer o povo judeu, que o povo judeu queria destruir os cristãos, pega, imagina bem, mata Tiago e outros discípulos. Aqui refere a palavra Tiago, né? E pega Pedro, mas os outros apóstolos, Pedro que está em primeiro lugar, prende Pedro, preparando para ser torturado no dia seguinte, ou seja, no outro dia. Imagina. E Pedro ficou preso debaixo de 4 grandes escalas de guardas, para que ele não fugisse, né? Imagina bem que medo eles não tinham de alguém sobrenatural vir e soltar Pedro, que não era pouca coisa, 4 escalas de vigias de guardas, prendendo Pedro dentro de uma cadeia fechada, e ainda com esses guardas, imagina. E ali Pedro, o povo de Deus, os fiéis em oração durante a noite, que sabia que no outro dia seguinte Pedro seria morto. E aí eles em vigília e oração, pedindo ao Senhor que vinha libertar Pedro, e Deus, imagina bem, Jesus ouviu a intercessão. Como a intercessão é importante. Gente, a intercessão, quando você pede a alguém, fulano, reza por mim, reza por minha família. Isso é fundamental, é importantíssimo nós rezarmos uns pelos outros. A intercessão é rica. Aqui está os discípulos, os fiéis, reunidos dentro de uma casa, rezando, pedindo a Jesus para libertar Pedro. E ali veio o anjo do Senhor à noite, e ali os guardas dormindo. As correntes dos portões abriram por si próprios, as correntes que estavam nas pernas de Pedro, que era amarrado no tronco, a cadeia era assim, amarrada, desavou as correntes, soltou, e Pedro estava sonhando. E o anjo disse: levanta, cinge-te, levanta e segue. E Pedro ficou meio assim, apavorado, sem saber de que se tratava, e ele disse: não, vou seguir. E Pedro seguiu atrás dele, passou por todos os guardas dormindo e foi embora. Os portões se abriram, foram embora, e Pedro ainda não estava dando conta de si. E o anjo, ele atrás do anjo, e o anjo na frente. Seguiu uma rua, na outra rua, a última rua que ele seguiu daquela rua, atravessa, aí na frente lá o anjo desapareceu, porque Pedro acordou. Pedro acordou que estava solto ali, ele tomou a rua que foi parar na frente da casa onde estavam os fiéis rezando, orando, intercedendo pela estrutura de Pedro. E quando Pedro bate na porta, se não me engano era a casa de Cornélio, bate na porta e aí os fiéis ficaram todos espantados. E o Pedro sorriu. Pedro aí, o pessoal acreditou muito alegria. Passou a noite ali em oração, em agradecimento. Imagina bem. E no dia seguinte vemos foi o salvo-rosto. Quem foi soltar Pedro? Só pode ser filho dele, né? E aí Pedro ficou uma boa temporada solto. Mas hoje, celebrando a morte de Pedro, foi muitos anos depois. Isso aconteceu já em Roma, Pedro e Paulo. Imagina bem. Por isso que Pedro, a virtude de Pedro
foi construído no lugar do túmulo de Pedro a Capela São Pedro, onde hoje vive o Papa. Tá? Dentro da Capela São Pedro tem o túmulo de Pedro, por isso que ele foi sepultado aqui. E aí temos a igreja. E a igreja, foram muitos mártires que morreram sob a perseguição porque era seguidor de Jesus Cristo. Foram muitos, até nos dias de hoje, minha gente, quantos apóstolos da época de hoje morrem assim? Estão morrendo, continua matando, mas a igreja nunca vai parar. Quanto mais derrama o sangue dos mártires, mais a palavra, mais a semente é espalhada. A fé do povo aumenta mais ainda, porque é em Jesus que nós devemos confiar, nessa pedra angular rejeitada pelos homens. Que São Pedro abençoe e derrama suas bênçãos sobre a nossa igreja, que o Papa Leão tenha um pontificado rico, frutuoso, e que toda a igreja possa apoiar o nosso pontífice, porque ele é representante de Cristo aqui na terra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, somos constituídos como povo sacerdotal, participando, pois, do único sacerdócio de Cristo. Elevemos ao Pai as nossas orações em favor de toda a família humana, onde iremos responder: ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Sucessor de São Pedro, o bispo de Roma, preside na caridade a todas as igrejas. Peçamos pelo nosso Papa e pela comunidade cristã de Roma, para que proclamem com a sua vida a fé no Filho de Deus. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Em comunhão com Roma, o bispo é o princípio visível de unidade da igreja local. Intercedamos pelo nosso bispo e pelo presbítero e diáconos de nossa diocese, para que exerçam seu serviço ao povo de Deus com responsabilidade. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Consagrados por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus com todos os cristãos. Rezemos por nós e por nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, para que caminhemos em direção à plena unidade. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Peregrina na história, a igreja traz o tesouro da vida nova em vasos de barro. Oremos pelas pessoas que foram feridas dentro de nossa comunidade, para que encontrem a paz, a cura e a justiça. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Oremos por todas as comunidades que hoje participam desta celebração festiva, para que sua generosa partilha em prol das obras sociais e humanitárias do Ordem de São Pedro
onde as nossas ofertas irão para lá. Gere fruto de vida e evangelização, rezemos ao Senhor. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Pai Santo, vivendo em comunhão com o Filho no Espírito Santo, vos revelastes a nós como o mistério da unidade na diversidade. Concedei que, reconhecendo-nos na comunhão de uma só família, a nossa vida se apresente diante de vós como oferenda agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos nosso canto de pé, então iremos cantar nesse momento, né? Essa festa que eu falei vai para o óculo de São Pedro. Quem nos separa